ti mesmo o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Olá, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Começando mais uma edição, mais um episódio do nosso Ampliadamente. Essa nave louca aqui com meus amigos Daniel Scherer. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Oi. Com meu grande amigo Leandro Siminovich. Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Muito bom, muito bem. Não dá para ficar sério quando o Daniel soltar um oi. É a cara dele, né, velho? É a cara de Daniel Scherer. Boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos ouvintes, ou escutantes, assistentes, o que quer que tu faça. Bom estar de volta. Eu quero comentar com vocês que eu sou simplesmente um cara mais racional. Olha o tempo que vocês perdem com bom dia, boa tarde. Você nem sabe quando a pessoa está escutando. Quando a gente fala oi, é genérico, entendeu? É muito mais inteligente. Prático. Inteligente, pronto. A vida é feita de pragmatismos, né? Empilhados uns nos outros. É o que seria do amarelo se todos gostassem do azul. Aí o Daniel é o próprio azul. Contemple toda a informação dessa frase nesse estabelecimento. É de ouvir. Para você que está ouvindo e não está vendo, eu acho que é importante tom de voz. O Daniel é o próprio azul. É o próprio azul. Muito bom. Pessoal, hoje vamos começar a nossa frase de hoje, então, para começar o nosso... Não, eu quero só falar mais uma coisa. Quem está ouvindo e não vendo... Aqui só deu oi, né, cara? Oi, tá bem falantezinho hoje. Isso. Quem está só ouvindo não está vendo, é claro que está vendo a questão do tom de voz, essas coisas aí que o Leandro levanta, mas quem está vendo a elegância e a diferença, então, até de postura entre os participantes. Então, acho que isso fica bem transparente. Já deixa claro, não dá para negar. É outro nível, vamos falar sério, né? Por falar em outro nível, a frase de hoje também é de outro nível, pessoal. Acho que hoje a frase ela vai vir para bagunçar algumas estruturas emocionais. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A frase de hoje é: a inspiração é perecível. Use-a imediatamente. Vou repetir, hein? A inspiração é perecível. Use-a imediatamente, de Neville Ravikant. Quem é Neville Ravikant? Ele é um empreendedor, investidor anjo e filósofo do Vale do Silício, conhecido por suas reflexões profundas sobre riqueza, felicidade e vida. Ele é fundador da AngelList, uma plataforma que conecta startups com investidores anjo. E também ele é um investidor em série do Twitter, Uber e Yammer, teve 70 exits. O Naval, ele fez um tweet uma vez e começou a trazer muito dos propósitos, da visão dele de mundo e como é que se formam negócios, como é que as pessoas realmente devem colocar o valor às suas vidas. E desses tweets todos, toda essa informação, nasceu um livro editado chamado O Almanaque de Neville Ravikant, um guia para a riqueza e a felicidade. Tem um quê de autoajuda? Tem. Mas tem muita coisa interessante aqui também. Quem reuniu tudo isso foi Eric Jorgensen para montar o almanaque. E nesse almanaque está essa frase. Pare a sua conversa aqui para não trazer todo o contexto da frase. Eu falei zero contexto. Não spoilerize. Não, jamais farei isso. Guarde o estraga prazeres para mim. Deixa que eu estrago. Você tem com você. Então vamos lá então. Não estragarei agora. Estragarei depois. A inspiração é perecível. Cara. Usar imediatamente. Por que será que a inspiração é perecível? O que ele quer dizer com isso, né? Eu fiquei pensando quando a gente achou essa frase e existe aquele... A gente costuma usar aquela metáfora da luz, da ideia, do lampejo, daquela... Cara, tive uma grande ideia, tive uma grande ação, vamos fazer agora. E aí, quando ele parte dessa premissa que ela é perecível, ela vai embora mesmo, ou seja, é uma lâmpada, mas ela pode ser desligada, ele está promovendo que a gente consiga realmente avançar. E eu me lembro muito do nosso primeiro episódio, lembram dele?
Sim. A frase do nosso amigo Walt Disney, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Tem muito a ver uma coisa com a outra, não tem? Quase uma cópia. Quase. Ele entra num lugar bem perto mesmo, né? E o Disney traz a questão da ação também, e o Naval fala de usar, né, essa inspiração. A gente começa a pensar sobre o que é o ser perecível, né? Vai estragar a inspiração, ela vai desaparecer, mas será que a inspiração efetivamente desaparece? Ou o que desaparece é o lampejo, mas aí a chama já está feita, o lampejo saiu e o negócio veio. Carro, tá? Carro, motor a combustão. O motor a combustão injeta o combustível lá na câmera qualquer coisa, e o lampejo é uma vela, né? A vela traz um lampejo, e aí quando eu estou falando vela, por favor, não pensem que aquela vela que a gente acende com fósforo é a vela do carro, a vela traz uma faísca. A ignição, né? A vela faz uma faísca, essa faísca é o lampejo, que a gente poderia chamar de inspiração. A inspiração e a faísca é perecível, mas depois que a faísca foi, a explosão do combustível ficou. Mas o que é inspiração para ti? Pensa um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui agora, sobre inspiração. A inspiração é algo que é a premissa de uma coisa que tu vai fazer, não é a coisa em si. Tu te inspira a agir, te inspira a algo que vai te fazer escrever, pintar, tomar uma decisão, agir. Tanto é que muita gente para de fazer as coisas porque não está inspirado, espera uma inspiração divina que abre os céus para poder agir. Mas aí é que tá o negócio, né? A inspiração é a faísca. E não é nem que ela talvez não seja nem que ela seja perecível, talvez a lógica para mim seja mais ela é instantânea. Eu preciso do combustível que aproveite essa inspiração, né? Então, tu tá inspirado para quê? Eu me inspirei para ser criativo, eu me inspirei para fazer alguma coisa, eu me inspirei para executar, eu me inspiro para algumas coisas, e talvez conecte bastante no motivação. Para mim, não sei, estou pensando, eu não sei se conecta, eu preciso pensar mais, eu estou falando sem pensar. Enquanto tu pensa, deixa eu comentar duas coisas, porque eu gosto muito dessa linha, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de criatividade, e gosto muito de criar coisas, construir coisas. Eu acho que nós todos somos assim, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Mas eu gosto muito disso. E, sem brincadeira, acho que todos os dias eu tenho uma vontade de fazer uma coisa diferente. O problema é que a vontade ou a inspiração é 1%. Tem uma frase que dizem ser do Thomas Edison, que eu não sei se é verdade, que talento é 1% inspiração e 90% transpiração. Então, a inspiração é aquela ideia. Agora, tu pegar essa ideia e botar ela para acontecer, ela exige muito trabalho. E o que eu vejo é que tu te inspiras, vou fazer isso, ou que ideia boa, mas e o próximo passo? Aí tu olha aquele trabalho que tu vai ter, tu vê que as coisas não são tão simples, tu vê que fazer um podcast, já estamos entrando no 6º e tem 2 inscritos. Cara, é um trabalho, mas tu precisa passar por isso. Então eu acho que a preguiça, entre aspas, da transpiração é aquilo, eu acho que ele contradiz aqueles, não para, né? Mais ou menos que nem o Walt Disney, né? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Então, pela complexidade de agir, pela encrenca que é tu conseguir colocar de pé o que a inspiração essa te coloca, se tu esperar demais, tu não vai conseguir fazer. Vai vir outra, ponderar. Mas eu acho que ela volta, viu? Eu acho que aquilo que o Leandro comentou, acho que acontece. Às vezes tu te inspira, mas tu não tá no momento de conseguir transpirar. E aí, talvez com um tempo, um momento diferente, aquilo volte, tu tem essa ideia de novo. Eu acho que essas coisas podem acontecer. Só que a gente tá num mundo ultra veloz, ultra conectado. Então pode ter certeza que outras pessoas estão tendo a mesma inspiração. Mas será, cara, que a gente não tá falando da qualidade dela do que dela em si? Por exemplo, quando a gente começa a falar que eu tô inspirado, na minha outra encarnação, eu era publicitário, né? Então a gente eu era obrigado a ter inspirado das 9h30, das 2 até ganhava para ser inspirado.
o ganhava pouco para ser inspirado muito sem tempo para acabar. Mas a gente é obrigado a fazer isso. E então o momento da inspiração volta. Agora, Não volta. Não volta. Não, deixa eu escapar meu raciocínio. O momento volta. Agora, não volta o que está dentro dessa caixinha chamada inspiração, não é a mesma coisa, é outra. Bem. E então, assim, tu vai ter várias inspirações no dia. Vai acontecer. Agora, talvez aquela daquele momento tu não vai nunca mais. Não, perfeito. Talvez o imediatamente dele tenha muito a ver com muito mais com a qualidade da inspiração do que a inspiração em si. Não sei se ficou claro que eu estou tentando trazer. Não, eu fecho contigo. A inspiração não volta. O momento volta, mas não é mais o mesmo momento. Não é a mesma coisa. Um homem nadando a segunda vez pelo rio já não é mais o mesmo. Não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. Mas tá nadando e é no rio. Então tá nadando e é no rio. Então volta. Eu gostei do que tu disseste, assim. Volta a caixinha inspiração, não volta mais o conteúdo inspiração. Exatamente. A embalagem volta. Mas voltou vazia. Mas Daniel trouxe um negócio que tu traduziu como a complexidade da realização. Eu não acho que seja complexidade, não obrigatoriamente a complexidade. O ponto é o combustível. Para eu agir, eu preciso de energia. Para sair da cama de manhã nesse frio, estamos em Porto Alegre. Porto Alegre está um frio ártico, né? A sensação térmica, agora no meu reloginho aqui, marca 10 graus, a sensação térmica é de menos 53. Os pinguins que vinham para nossas praias já estão indo para Floripa, eles passaram por aqui. Passaram, né? Então, cara, para tu sair de manhã da cama, não é qualquer combustível que te tira, né? Então, eu acredito nesse lugar da inspiração. A dificuldade tá, a complexidade ou a grande questão é qual é o grau de energia necessário para fazer o movimento. E eu acho que é aqui que entra o que o Daniel está trazendo, né? Pode ser. Eu tenho diversas inspirações, mas o grau de energia necessário não bate. Quando tu traz a qualidade, Ale, cara, nem todas as tuas ideias vão ter qualidade. Aliás, a imensa maioria delas serão de péssima qualidade. Aprendi isso na marra. Depois de vários bares. Às vezes as de má qualidade até dão certo, né? Mas se junta umas 3 de má qualidade, forma uma de boa qualidade. Esse conceito, Leandro, de combustível, energia, é o melhor nome mesmo. É energia. Seja ela convertida em esforço, tempo. Mas eu acho que energia é um conceito que traz bem o que eu queria dizer, que realmente aonde tu vai botar as tuas energias? Tu tem uma pilha. Bom, essa pilha tu tem 10 inspirações. Aonde tu vai botar a pilha, né? Então eu acho que o momento, as decisões nem sempre são as certas, tu acaba optando por botar a energia naquela inspiração que talvez nem seja melhor, mas que tu entendeu como possível. Eu acho que tem essas escolhas na vida, né? E eu poderia trabalhar com a frase do Naval numa seguinte lógica aí. A inspiração é perecível. Tá bom, é perecível porque ela é um lampejo de inspiração, né? Ela é a faísca da ignição da vela. Use-a imediatamente, pode estar conectado. Cara, tu vai ter que ter combustível ao teu redor, tu vai ter que ter a energia, tu vai ter que ser um cara enérgico para quando a inspiração aparecer, ela exploda alguma coisa, né? Ela dispare, ela seja um gatilho. Inspiração como um gatilho de ação, né? Então, o segredo... Sim, mas tu já constrói ao teu redor... Abasteci o tanque. Tem que abastecer o tanque, tem que criar, tem que estar perto das possibilidades, mesmo não sabendo para que elas servem. Não, é isso. Porque talvez quando vier o lampejo, tá a tua mão para tu executar algo. E aí o agir imediatamente não tem a ver com o tempo, e sim com o acesso. Exatamente, acho que sim, né? A nossa criação aqui, a nossa interpretação a partir da frase dele. Depois o Mas que eu acho, sempre a nossa interpretação. Isso, a gente só vive disso. Eu acho que eu pararei de achar a hora que a gente for olhar o contexto, né? Não é a hora ainda no contexto. Não, e na verdade, assim, não pararei de achar, continuarei achando com um repertório a mais, que é um contexto, uma variável a mais nessa equação, que é o contexto. Mas a gente fala... e conecta no que Disney falou, né? Comece a agir
né? Pare de falar e comece a fazer. Cara, o problema do começar a fazer é cadê a energia para começar a fazer? Tu tem que estar enérgico, tu tem que estar com o tanque abastecido. A hora que a inspiração vem, tu faz, de fato, né? E qual delas? Isso, né? Olha só, e aí é interessante. Aí eu vou na pilha de inspirações do Daniel, tá? Porque assim, imagina um cenário onde eu tenho um tanque de combustível com combustível rodando ao meu redor, só esperando uma ignição. E se for a faísca errada, né? Porra, eu gastei toda a minha energia na ideia ruim. Sim, e tu vai ter que te abastecer mais, e essa ideia ruim, ela faz parte do aprendizado, ela faz parte da construção. Thomas Edison não criou uma lâmpada só, né? Ele criou diversas até aquela lá dar certo, né? Até aquela funcionar. Então, tu vai ter que, não é só sobre usar imediatamente, mas é sobre aceitar que esse uso talvez não chegue no resultado que tu queria. E tu vai ter que reabastecer. Mas a inspiração, ela não tem ROI, né? Fale isso em português para quem não... A inspiração, tu não espera... ROI é retorno do investimento, é retorno do resultado. Quando tu tá inspirado, tu quer fazer algo, independente se tem retorno ou não. Tu quer fazer, tu quer agir, aí de novo, a energia, ela te propulsiona a fazer. Então não importa muito se vai dar certo não fazer. As crianças têm muita energia e têm muita inspiração. Diz que elas pegam e fazem, executam, não pensam, testam. Nós adultos, envelhecidos, nosso modelo de pensar e agir, a gente não, para. Segura aí, calma, vamos pensar. Será, hein? E aí a gente vai deixando as coisas passarem. Mas eu acho que é porque vem aquela coisa que nós falamos no último podcast, que a gente tem mais a perder. A gente tem menos tempo. Eu tenho menos energia, eu tenho menos pilhas para botar em inspirações. Então eu quero ser mais racional. A criança, ela nem sabe que ela não tem esse tempo. Ela tem todo o tempo do mundo. Ela enxerga, a energia dela é toda a energia do mundo. Então eu acho que a gente racionalizando, a gente acaba perdendo a transpiração, não, a vontade, o investimento que a gente tem para fazer. A gente tem menos para investir. Pode ter mais dinheiro, mas tem menos tempo, menos energia, tem outras preocupações. E aumentou diminuiu o teu apetite ao risco, né? A tua aversão ao risco aumenta. Total. Que está hiperconectado com o eu tenho mais a perder, né? Então eu não quero arriscar tanto. E não sei mais, não me lembro. E agora é o momento do nosso primeiro quadro. Estava demorando chegar no primeiro quadro, e ele hoje começa com o nosso quadro famosíssimo, pedido por cartas na nossa produção, Desconstruindo Mitos. Eles estavam com medo do quadro das novelas, pessoal, mas não. Hoje é a gente desconstruir os mitos. O primeiro mito da frase contido, que a ação imediata garante sucesso. Não, mas eu concordam com isso? Não concordam? Ele em nenhum momento falou de sucesso ali, né? Isso que é interessante. Tem a ver com o ROI, tem a ver com o resultado. Mas Quando ele dá a ordem, ele não tá dizendo assim, ó, vai porque senão tu vai perder uma coisa muito boa. Não vai estar embutido nisso. Parece, né? Parece. Não passem pano no naval, hein? Quem é naval para não ser. Eu acho ele um péssimo investidor, inclusive. Eu não sei porque você acha ele bom. Particularmente, eu não conhecia ele, mas ele investiu no Twitter, prejuízo, no Uber, prejuízo, no não sei o que, prejuízo. Nós estamos num mundo muito estranho, porque as empresas trazem excelentes serviços. Eu não posso dizer que o Uber no Brasil não foi, assim, maravilhoso como usuário de Uber, como usuário o Twitter não, que eu não uso, mas também acho maravilhoso, mesmo que eu não use. Porém, é um castelo de cartas que a gente vive hoje, né? Porque nenhuma dessas empresas dá um mínimo de lucro. Não que ele não ficou rico com as ações. Exato. Mas eu tô dizendo assim, são empresas que não dão lucro. Então, o uso é interessante, né? Eu gosto de pensar um pouco sobre startups, né?
De novo, vocês que são coachings de startups. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, castelo de cartas. a cada 10, uma dá certo. E às vezes ela E dá é que certo e são não dá 10, lucro. tá? Segue essa frasezinha, não é uma frasezinha de Ela é menor, almanaque. bem menor que essa. Mas o ponto que o Daniel traz é interessante, porque a gente falou de Uber, a gente falou de Twitter, a gente falou de Notion, a gente falou das startups que ele investiu que deram certo. E as outras? Ninguém conta a história podre, né, cara? A gente conta a história bonita, a gente conta a história bacana. E aí talvez, Ale, o mito ele não esteja na frase, o mito não está na frase do Naval. O mito está na minha mente, na minha crença. Na forma como a gente acredita essa frase. Boa. Como a gente só lê a parte bacana, né, como eu só leio o sucesso dele e de todos os outros, né, eu acabo acreditando que os outros tiveram só sucesso. Então, quando eu vejo o Naval falando use agora a sua inspiração, é para ter sucesso. Só que não vai ter, né, velho? Não vai ter. Isso é importantíssimo, Leandro, porque isso é uma coisa que acho que faltou a gente conversar um pouco no último podcast que a gente falou sobre riscos, né? Correr riscos ou não, e acho que ficou bem interessante aquela nossa conversa, mas quando tu coloca exatamente isso, quantas ele errou para ter que acertar algumas, e ele é conhecido pelas que acertou, e às vezes a gente fica muito focado no erro. Eu lembro, eu joguei basquete por um tempo, e um dos grandes jogadores de basquete do Brasil, o Oscar, né, o Mão Santa, conhecido Mão Santa, o Marcel também era um excelente arremessador, mas o Oscar ficou muito mais conhecido porque ele era o cara que mais fazia pontos no jogo. Então, qual é que era o ranking que tu olhava? Quem é que mais acertou? Oscar, excelente, melhor jogador, maravilhoso. Vamos fazer o ranking de quem errou mais. Oscar, em primeiro lugar. Ele correu mais risco de acertar, né? Ele arremessou muito mais, e por isso ele fez mais ponto, porque ele corria muito mais risco também. Não que ele não fosse um excelente arremessador, inclusive era a melhor característica dele, porque ele marcava mal, mas ele era um excelente arremessador. E é um ídolo, né? Acho que para o basquete foi o maior ídolo do Brasil, né? Com certeza. É extremamente positivo nas falas e tudo. Então, acho que isso também ajuda o contexto. Mas, independentemente disso, né? A questão tem que fazer, né? Se tu não fizer, tu não vai saber se errou ou acertou. Fica aquela coisa incrustada na tua... se eu tivesse feito, se eu tivesse... o cara ficou rico porque ele fez, eu tivesse a ideia antes. Se tu teve essa ideia antes, se tu viu que o cara ficou rico com a tua ideia, porque tu é um idiota. Ponto. Olha só, eu queria antes de trazer minha opinião a respeito disso, eu queria trazer um registro aqui ao nosso ouvinte Oscar, que ouve o nosso podcast. A opinião de que tu é um péssimo marcador é do Daniel, exclusivamente do Daniel, e não, só o Daniel. Não retrata a ideia deste programa ou desta emissora. Boa. Olha só, vou continuar aqui. Segundo mito, que a inspiração ela só pode ser utilizada no momento presente. Eu não... Essa foi no rim, né? Essa foi no rim, né? É que, na verdade, aqui eu não acho que tem a crença ou um mito aqui, tá? Aqui eu não acho que tem a crença ou um mito. Aqui eu vou num... Porque aqui ele tem uma palavra que traz... Bom, vamos lá. Não existe uma crença nesse lugar, existe uma verdade nesta frase, ou existe um conteúdo nessa frase que nos leva para esse lugar. Use-a imediatamente. O imediatamente fala sobre momento presente, então não é uma construção criada. A frase fala sobre usar imediatamente. Agora, talvez a frase seja uma construtora de crenças. A frase me leve a construir a crença de que eu preciso realmente usar imediatamente. Eu preciso usar na hora que eu tiver energia. Não, eu preciso ter energia. Eu preciso ter energia. Porque não adianta ter o tanque cheio. Eu não acho que seja crença. Desculpa, Daniel. Porque não adianta eu ter o tanque cheio se não tiver faísca. Não vai explodir. Eu entendo, viu, Leandro, que o imediatamente vem muito no sentido de tu não postergar e tu não ficar deixando, depois eu faço e não faço nunca. Voltando de novo pro episódio 1, né, do Walt Disney. Vai lá e faça. E eu acho que imediatamente vem naquele negócio, cara, para de enrolar, vai lá e faça. Né? Então, o imediatamente quer dizer, cara, teve essa ideia, tu acredita nela, vai agora resolver, porque se tu deixar para amanhã vem outra ideia, tu tem que ir não sei aonde, tu tem que resolver tal problema e aquilo vai se perdendo,
Não, eu acredito que ela possa voltar e acontecer posteriormente. Mas eu acho que a maioria delas vai morrer deixando para depois. Mas assim, a pergunta que eu faço sobre isso tudo que está fazendo é: o que é fazer? O que é usar a inspiração também? Tipo, por exemplo, eu tive a inspiração de fazer uma casa, legal, eu vou lá pegar uma madeira e vou montar uma casa, ou eu vou começar a pegar uma folha de papel e dizer como é que seria minha casa ideal? Porque quando a gente começa a falar que inspiração, parece que a gente vai ultrapassar várias etapas, a gente está falando final, não é o final. Começar a fazer, eu acho que é isso mesmo. Eu já vou sentar então, eu já vou desenhar, vou montar um plano, qual é o meu objetivo a curto prazo, ou seja, pensar um pouquinho. Então, o fazer pode ser anotar a ideia? Não, anotar não vira fazer, anotar não é fazer. Mas tu pede a inspiração, tu inspiração, uma ideia agora. Primeiro conversa de vocês, vou anotar aqui para não esquecer, porque eu quero fazer uma coisa. Isso tá errado? Não tá errado. As pessoas não se acolhem, de novo, o momento passa, mas o que tá dentro dessa embalagem pode ficar no Notion, pode ficar num caderno anotado, no post-it na tela, e tu pode fazer, ela não se perde na realidade. Pode, mas não se perde, mas eu acho que se tu não tiver um plano, se tu não tiver uma ideia de, ok, vou fazer uma casa quando, sabe, pode ser que tu faça, não tô dizendo, essa ideia pode ser requentada, mas não é mais a mesma ideia, não é mais. Mas quando que é a mesma ideia? Nunca é a mesma ideia. O que eu entendo aqui desse aspecto é da procrastinação, então essa frase eu levo ela para um choque à procrastinação, e é isso que o Daniel trouxe, né? Ela te convida a não procrastinar. Só que quando a gente fala da construção da casa, né, tive uma ideia, vou fazer uma casa, então tá, vou fazer o plano. Eu passo por tantas etapas antes de comprar a madeira e martelar a casa, que a cada etapa é um convite à procrastinação. Vou fazer o plano, nossa, mas esse plano vai ficar muito difícil. Não, vou fazer orçamento, nossa, mas vai ser muito caro. Vou comprar madeira, nossa, mas tá difícil. Ao mesmo tempo, se ficar olhando só para a casa pronta, fica grande demais também para ti. Sem dúvida, por e isso aí tu paralisa. Não vai fazendo, eu acredito muito não vai fazendo. Por isso, talvez que tenha sido difícil para mim enxergar como uma crença, como um mito, a tua provocação, entendeu? Porque eu acredito, cara, a frase agora vai ficar horrível, sinto muito. Eu acredito muito menos no planejar, muito mais no fazer. E aí eu vou corrigir a frase que ficou horrível. Porque não é sobre acredito no planejar. Eu me preocupa planos enormes. Porque planos enormes criam empecilhos enormes. E já nascem mortos, né? Eu não sei, agora é a vez do Daniel, porque o Daniel é o planejador daqui. Repara como ele tá elegante. Exatamente. Eu concordo, Leandro, sabe, que o plano enorme é complicado porque as pessoas não têm a capacidade de dar um passo. Sim. Quando a gente começa a falar e fazer coisas, antes de começar o podcast, para o pessoal saiba, a gente também estava conversando sobre nossos planos. E a gente tem planos enormes. Agora, nós estamos aqui via meeting conversando remotamente. Por quê? Porque se nós não fizéssemos isso, e não era que nós não queríamos, né? Nós queríamos fazer presencial, nós queríamos alugar uma produtora. Exatamente. E aí, às vezes, tu começa a botar degraus tão grandes que tu não vai conseguir chegar lá no teu objetivo. Mas ter um objetivo eu achei importante. Porque mas senão... às vezes não é nem degrau tão grande, Daniel. Às vezes eles podem ser pequenos, mas são tantos que o fim da escada fica muito longe. Claro, mas tu precisa ter... Tu morre cedo. Às vezes tu fazer uma casa é uma coisa longa. Eu, quando construí a minha casa, a casa onde eu morava, que eu construí desde o desenho da planta até o final, foram muitos passos. Não foi uma coisa que eu resolvi. Não, foram anos de planejamento, economizando, contratando, vendo onde, olhando terreno. Tudo isso foram anos de construção. Tá, mas o economizando mês a mês, ele já é ação. Já é ação. Inspiração. Mas é uma açãozinha. Quer dizer, eu poderia muito bem chegar aqui. Não, mas esse mês não se podia jantar fora. Não, mas esse mês... Porque as tentações, quando tu tem um plano desses que vai te consumir energia, elas são grandes. Não, qualquer dinheiro fora do foco, qualquer dinheiro fora da poupança ou daquela conta corrente é um passo mais longe do teu foco. Exatamente.
Isso é bem importante. Por isso que eu acho que um objetivo, quando a gente fala em planos, eu, claro, como origem alemã, eu tenho essa ideia de tudo certinho, planejado, gerenciamento de projeto. Tu já é muito mais métodos ágeis. E eu tenho um cara que diz, né, uma cidade construída em métodos ágeis é uma vila, né? Uma favela, que ele falava. Porque eu acho que tem que ter os dois, sabe? Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que sim. Precisa ter um objetivo aonde tu quer chegar, para daí sim tu trabalhar em pequenos passos, ou em passos médios, ou em passos possíveis, para ti, mas saber a direção que tu tá indo, porque senão fica muito difícil, né? Mas já começa a andar a minha ansiedade, eu traduziria ansiedade para esse sentimento aqui, é o seguinte: perfeito, vamos planejar, mas a gente já pode ir andando, né? A gente pode planejar pelo caminho, né? Não, mas eu acho que o planejamento que eu falo é muito os objetivos, aquilo que eu quero atingir. Clareza, né? Eu quero atingir. Mas, claro, definir os atingidos, como eu vou fazendo, cara, eu vou fazendo. Perfeito. E aí vou melhorando, vou aprendendo. Como nós estamos fazendo aqui, cara, nós estamos, cada episódio, a gente vai melhorando, vai aprendendo para chegar onde a gente quer chegar, mas a gente sabe onde quer chegar. Mas a gente tá, sabe, meio nebuloso o caminho. A gente associa planejamento a uma série de regras e métodos num book que vai delimitar o que fazemos, como fazemos e para onde vamos. Com base nas nossas experiências, né? Planejamento é clareza. É clareza. É para onde a gente está indo. Estamos para praia ou para serra? Praia leva bola, chinelo, serra leva bota e lenha. Então tá, vamos. E vamos descobrindo ao longo do tempo como é que a gente chega lá. Não tem problema. Cara, mas eu gosto disso, Ale, porque praia leva bola e chinelo, serra leva bota e lenha. Só que no meio do caminho que eu tô indo pra praia, cara, mudei de ideia. Putz, eu vou ter que voltar tudo. Não, então faz o seguinte, antes de ter certeza absoluta, decide, né? Se tu quer levar a bola ou se tu quer levar a lenha. Não, eu não quero decidir, eu quero ir indo. E se eu mudar, mudei. Eu volto, eu vou jogar a bola fora, deixo a bola no caminho e compro lenha enquanto estiver indo. Aí é como é que tu reage ao longo da jornada. Se tu é como se fosse numa viagem de férias, tu é o turista ou é o aventureiro? O turista pede um ônibus, acaba a viagem. Se é um aventureiro, poxa, legal, vamos de bike, vamos alugar, vamos fazer, ficar no barco, acampar aqui. O que não significa que eu não vou sofrer por perder o ônibus. Eu sofri por perder o ônibus, mas tudo bem, cara, perdi. Né? Vamos embora mesmo assim. Não vou perder a viagem, eu só perdi o ônibus. Muito bom. Mais um mito aqui para discutir aqui, importante. Ele diz que, quer dizer, não diz, mas a frase contém um mito nela aqui, que a inspiração, como ela é fugaz, ela acaba logo, ela some, ela não pode ser procurada intencionalmente. Olha a frase dele, tenta entender esse viés. Esse é interessante, porque assim, eu tendo a acreditar que sim, a inspiração é uma coisa que nasce naturalmente, mas eu já fiz uma vez um exercício que foi muito interessante, há muitos anos atrás, como executivo de um banco, estava começando a surgir os tais dos aplicativos no celular. Uhum. E aí eu via uma empresa fazendo, outra empresa fazendo, e um dia eu disse, cara, eu tenho que ter um aplicativo também. E aí me internalizei de o que eu posso fazer de valor. E aí eu acho que eu sim tive uma inspiração e eu acho que criei uma solução maravilhosa. Aí eu pergunto, a inspiração foi, eu preciso fazer isso foi a inspiração? Ou a solução que apareceu na mente na hora que eu fiz força para ela sair, né? Então uma foi criada ou forçada, a outra foi natural, mas será que aquilo é uma inspiração? Eu só queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Então isso não sei se é uma inspiração, eu entendo que a inspiração teria que ser um pouco mais rica. Eu acho que tu criou um ambiente para se inspirar. Então eu diria, eu tenderia a crer, e que fique muito claro para todo mundo, a minha opinião, a opinião do Ale e do Daniel são opiniões perecíveis. Elas são opiniões que elas podem mudar de opiniões a qualquer momento. Elas duram um episódio. Elas duram um episódio se chegarem até o fim dele, né? Então, a inspiração ela é fugaz, ela é momentânea, mas o ambiente para eu criar pode ser intencional.
eu posso me munir de repertório, de uma série de coisas. Quando o Daniel pensa, o nosso aplicativo vai ficar muito legal, ele só parou para pensar que o nosso aplicativo vai ficar muito legal porque ele viu todos os outros bancos fazendo aplicativo. Então, ele se preparou para a inspiração chegar, ou ele não se preparou para a inspiração chegar. Ele abriu a oportunidade, ele abriu a porta para a inspiração entrar. Se ele não estivesse olhando aplicativos, não viria. Vou criar um aplicativo. Não viria. Então, eu acho que ela é fugaz, mas ela tem que ter um ambiente propício. Não adianta tu jogar semente no meio do deserto, que não vai crescer. Mas vocês dois como profissionais, vocês dois como profissionais de sucesso de coaching, você vai pegar, hein? Me diz uma coisa, tu não entende que quantas vezes tu já deve ter feito, sei lá, ações com empresas, vamos buscar inovação, vamos pensar fora da caixa, ou sei lá mais o quê, e que vieram coisas fantásticas que não foram naturais, elas foram instigadas, né? Então, acho que a inspiração ela pode ser sim, se tu talvez dê espaço, dá força, põe um pouco mais de gasolina, não sei, mas olha que interessante. Mas elas são forçadas, né? Elas são instigadas. A ideia não é forçada, o que é forçado é o ambiente para a ideia. Né? Fala, Lê, o que é interessante? Não, eu acho muito papo porque a gente está chegando a uma certa conclusão que a inspiração é externa. Não. O repertório é externo. A inspiração... Não, o repertório é interno. O repertório é teu. O ambiente é externo. Não, mas olha só. O repertório é meu consumido externamente. Ele vem de fora para dentro. Eu não tenho repertório nenhum que foi criado de mim mesmo, a não ser meu livro, o podcast. Tudo que eu faço. Claro que repertório é interno. Tu constrói não, ele repertório, vem pra dentro, cara, mas ele vem de tudo que eu consumo. Mas deixa eu só fazer uma observação, né? Já que tem um livro, faz, por favor, que livro é esse que tu tá falando? Por favor, Leandro, momento jabá. Já que você que tem uma marca que ainda não investiu, não patrocinou, a gente vai dar o jabá pro livro que o Leandro está. Daniel vai botar o livro tá aqui, ó. Daniel vai botar o livro depois aí. Rápidas Vitórias, Quick Wins. Quick Wins, Rápidas Vitórias. É um livro que foi escrito por vários 32 autores, são 32 autores. Eu sugiro ler lá a partir do 10º capítulo, não lê o primeiro, ou deixa o primeiro para depois. O primeiro é do Ale Jacob, começa do capítulo 1, mas... fora a brincadeira, depois vale a pena. O ponto aqui que eu quero trazer é a lógica do seguinte: o repertório ele é meu, mas ele é a partir de tudo que eu consumo. Por isso que eu defendo que o repertório... E que tu produz. Eu produzo a partir dele. O que eu penso, que eu crio, que eu maquino. Mas tudo vem de fora. Eu começo a construir e trabalhar e processar. O processamento é interno. O armazenamento é interno. As conexões... Agora eu vou adorar o que eu vou falar. As conexões repertoriais, né? As conexões dos repertórios... Repertorianas é melhor. As conexões são internas, mas o conteúdo ele é externo. Eu preciso me cercar de pessoas interessantes. Reparem que eu não falei inteligentes, eu falei interessantes, para poder consumir tudo isso. Eu preciso assistir coisas diferentes do que eu sempre assisto. Mas isso não é o ambiente que tu acabou de falar antes? É o ambiente. Então, isso não é o que te inspira? O ambiente onde tu está envolvido. Eu falei do Daniel antes. Que ele fez tal coisa, ele participou disso, viu um aplicativo do outro banco, se inspirou a partir dessa. Ele foi impactado por esse externo. E aí, as conexões internas dele, fez alguma coisa. Okay. Woody Allen, no livro dele, Entrevista com o Woody Allen, é um livro fantástico, leiam. Ele diz uma coisa muito legal, que quando ele trava, ele tá fazendo o processo criativo dele, tá? Quando ele trava a criatividade, ele muda de meio. Super. E ele faz o quê? Se ele tá na sala, ele vai pra cozinha. Tá na cozinha, ele toma um banho. Se ele tá no quarto, ele dá a volta na quadra. Porque essa mudança de meio quebra o bloqueio e inspira ele a avançar. Eu conectei muito me lembrei dessa passagem do livro com a tua fala do ambiente antes. Isso. E eu comecei, na hora, pensei, puta, é externo.
A inspiração Não, é algo e que está em torno da gente. E a gente pega daquilo, quando a gente viaja para outro lugar que tu não conhece, tu tá aberto, tá com os poros abertos. Aquilo te inspira algumas coisas. Por que em Gramado, Rio Grande do Sul, tem uma só farol, sinaleira, semáforo, como quiser chamar, tem um só e as pessoas respeitam a rua de carro? O cara é um animal na sua cidade, mas lá o ambiente inspira ele a alguma coisa. Sem dúvida. Eu já não me lembro mais do que eu falei antes, tá? Mas eu vou te dizer. Tá gravado, não se preocupe, está gravado. Eu vou te dizer o que eu defendo agora. Eu Por defendo favor. agora. Então, de novo, como eu falei, as nossas opiniões elas são perecíveis. Pode ser que eu fale a mesma coisa de antes, mas eu vou te falar o que eu estou construindo, onde a minha mente foi. Coisa boa. Eu espero ter te inspirado na conversa. O ambiente, ele cria a oportunidade e ele me alimenta de repertório, e aí eu vou traduzir isso por ele me alimenta de ideias dos outros, de coisas que eu observo, de produtos, serviços, o que quer que seja, ou de exemplos dos outros. Uhum. Ele me alimenta de tudo isso e eu construo ou eu acabo criando, tendo a inspiração a partir de dentro de mim, mas a partir do processamento de todo o ambiente. Então, de novo, eu acho que eu disse a mesma coisa. O ambiente abre a porta, o ambiente cria a oportunidade para a inspiração vir, mas a inspiração é interna. A ignição tá no ambiente. Eu, particularmente, estou achando essa conversa chata. Tá? Da onde vem? Foda. Vamos para o próximo quadro, então. Que é o contexto. Vamos parar de falar com o que a gente acha que sabe, que não sabe, que soube, e vamos entender o contexto dessa frase. Leandro, tu queres falar o conceito? Pois vamos lá, vamos no contexto da frase. Então, como a Lê trouxe antes, essa frase de Naval Ravikant, ela está contida dentro do livro O Almanaque de Naval Ravikant, e ele traz num trecho do almanaque o seguinte conteúdo: o presente é tudo que temos. Na verdade, não há nada além deste momento. Ninguém jamais voltou no tempo e ninguém foi bem-sucedido em prever o futuro de alguma maneira que seja relevante. A única coisa que de fato existe é o ponto exato em que você está no espaço, no momento exato em que está ali. Como todas as grandes verdades profundas, tudo é paradoxal. Quaisquer dois pontos são infinitamente diferentes. Qualquer momento é perfeitamente único. Cada momento passa tão rápido que você não consegue agarrá-lo. Estamos morrendo e renascendo a cada instante. Cabe a cada um se esquecer ou se lembrar disso. Nem me lembro do que eu disse 2 minutos atrás. Na melhor das hipóteses, o passado é uma pequena fita de memória fictícia na minha cabeça. No que me diz respeito, meu passado está morto, já era. O verdadeiro significado da morte é que não há mais momentos futuros. A inspiração é perecível, use-a imediatamente. Ele traz isso e olha que curioso, eu quase me ri lendo aqui, porque eu não me lembro do que eu disse 2 minutos atrás. Eu acabei de corroborar o contexto de Naval Ravikant. Eu realmente não conhecia o Naval Ravikant, o Vivi. Vivi, para mim, é uma pessoa nova. E vocês que são mais conhecidos dele, ele, como vocês comentaram no início, né, ele participou de diversas startups de sucesso, né? Investiu. Ele investiu, pois é. Aí eu queria trazer de novo, não como uma crítica, mas para entender assim, o que foi a inspiração dele. Vou investir nisso aqui que é legal. Porque ele não construiu isso, nenhuma delas, ele só investiu. Não, a inspiração que ele traz não é disso, são de todas as ideias. Esse aqui é um trecho só, mas quando tu pega o livro é repleto de ideias diferentes que ajudaram ele a tomar decisões. Então, talvez a inspiração não tenha sido nem a tomada de decisão. O contexto das startups é só para trazer um contexto de quem ele é. Quer dizer, ele é um cara que arrisca, ele é um cara que tem sucesso em alguns, e óbvio que o sucesso, de novo, é um sucesso em alguns dos riscos que ele tomou, mas que, sem dúvida nenhuma, o retorno
dos que deram certo é muito maior do que o fracasso dos que deram errado, e aqui vem a questão do medo. Então, ele traz, não é nem sobre inspiração dele, mas é sobre o haja imediatamente, talvez, tá? A grande sacada. Eu acho que esse contexto que tu falou agora, né, contribui mais mesmo do que o trecho, para entender um pouco essa questão de inspiração do que ele queria dizer, né? Acho que esse é o objetivo do quadro, que é falar um pouco desse contexto dele, né? Porque uma das coisas das frases que eu gosto de repetir é essa, né? Tu nunca vai acertar tudo e nunca vai errar tudo, mas tu tem que acertar mais do que tu erra, ponto. Essa é a regra, né? Então, se ele tá acertando mais do que errando, cara, ótimo. Eu vou te contrariar, que estranho, mas eu vou te contradizer, tu não precisa acertar mais do que tu tá errando. Tu pode errar mais do que tu tá acertando, mas os acertos ele tem que ser mais valorosos, mais valiosos do que os erros. Tá, mas é que aí tu tá olhando não tô nem falando de financeiro. Não tô olhando a quantidade. Eu tô olhando de resultado, exatamente. Eu tô olhando como resultados, né? E porque no fim do dia é sobre resultado. De novo, eu não tô falando de financeiro, eu tô falando de resultados, né? Então, eu posso errar muito mais do que eu acertei, mas o resultado do que eu acertei tem que ter valido a pena, né? Tem que ter valido mais a pena do que todos os erros que vieram na jornada. Mas o Daniel provocou aqui, e o objetivo do quadro ele é exatamente contextualizar para a gente reopinar, ou, enfim, redesenhar, ou pensar aqui. Ele fala sobre momento. Então, a frase dele tá... Eu sinto ela mais conectada com o imediatamente do que com inspiração. Perfeito. Concordo contigo. Concordo. E a gente vinha discutindo até esse momento sobre inspiração. É uma provocação para movimentar, para se movimentar. Para não ficar inerte, para não ficar parado, para não ficar esperando alguma coisa, na esperança. Pelo contrário, atua, age agora. Isso me trouxe a importância e a riqueza do nosso podcast. Porque o nosso podcast, ele vem com a proposta de discutir os nossos pensares sobre frases que alguém falou, né, ou supostamente tenha falado. E quando a gente vai olhar o contexto, daqui a pouco o contexto do cara não era o contexto da frase. Aliás, muitas vezes aconteceu isso, né? Que legal isso, cara. Então, muito bom. Então tá dando super certo dentro da nossa ideia de reconstruir. E vou te ser honesto, vou reconstruir o que eu vinha pensando? Não, eu vou acrescentar essa lógica do imediatismo, né? do imediatamente, eu vou acrescentar ao inspiração. Saber que quando ele falou estava mais conectado com imediatamente não invalida em absolutamente nada a nossa construção sobre o que é inspiração. Com certeza. Muito legal, cara. Eu tô bem feliz. Reparem na minha voz de feliz. Daniel, Daniel. Você está feliz? Vamos lá, Daniel, você está feliz? Que felicidade. Muito bom. Eu acho que realmente essas conversas são interessantes e como eu disse, quando eu escuto de novo os podcasts, penso em várias coisas de conversar. E agora montei todo um raciocínio, mas acabei me envolvendo na tua fala e me esqueci de tudo. Então eu sei que quando eu ouvir, eu vou me lembrar de tudo de novo. Tu acabou de vivenciar a frase do Naval. Tu te inspirou, mas tu não agiu imediatamente e perdeu ela. Não, eu não quis interromper a excelente explanação do Leandro. E o Vivi, eu digo assim, eu tô bem decepcionado com ele. Assim, não sei se tem algum outro podcast que tem coragem de falar mal de um cara aqui. Mas ele se inspira e só investe em empresa Mas, Daniel, então eu vou te ajudar, Daniel. Vou te ajudar um pouquinho, porque o nosso novo quadro, que começa hoje, ele vai te ajudar. Pode, não que vá, mas pode ajudar, depende muito, também um pouco de sorte. O quadro se chama Um Ponto de Vista é a Vista de um Ponto. Pessoal, o que é isso? A gente tem 5 personas aqui, 5 chapéus. São 5 ou 6? 5. Que a gente pode usar aqui. A gente vai usar o chapéu do empático, do visionário, do pragmático, do estratégico ou piloto do caos. Qual é a brincadeira aqui? Que todos os integrantes da mesa têm que vestir o mesmo chapéu. Vamos sortear um desses personagens, esse chapéu. O Daniel vai dizer um número de 1 a 5. E aí eu vou pegar aqui, tá aqui o número, acredite em mim, por favor.
Vou pegar esse. E quando todo mundo vai pegar esse chapéu e a gente vai falar sobre a frase a partir dessa ótica, essa vista de um ponto, ok? Combinado? Daniel, por favor. Número 3. de 1 a 5. 3. 3. 3 é pragmático. Eu sabia, tu leu na ordem. Eu falei o 3, que era o do meio, que era o pragmático. Leu na ordem? Que idiota, eu li na ordem. Não, então apaga essa parte. Deixa eu fazer que diferente. idiota. Não, para aí. Não. Cara, eu te Voltei. garanto, assim, eu juro que eu pensei, ele não leu na ordem, é óbvio. Vai, de chorar. Mas você vê como eu sou um cara sério, as coisas são como são. Não, pelo menos Então eu vamos de não novo, eu vou fazer um outro jeito aqui. Vamos lá. Eu sei que Daniel. eu fico um cara sério, cara. Você não pode fazer isso comigo. Você vai sair do teu personagem. Vamos lá. De novo, um número de 1 a 5. 2. 2? 2 Pragmático. é estratégico. Não, estratégico. Mudou tudo agora. Bom, agora todo mundo tem que falar sobre essa frase de uma forma estratégica. Chapéu de estratégico. Eu tava tão feliz com o pragmático. Não, mas tu foi entregar o jogo em vez de ficar na tua? Mas é. Eu vou criar Valeu a pena. um randômico aqui para sua vez fazer isso. Eu tô pensando, cara, essa frase que é sobre a ótica do estratégico. Quer ver uma coisa estratégica que eu vou trazer? Uma coisa que eu já falei no outro episódio. Por exemplo, a lei dos 2 minutos. Qual é a lei dos 2 minutos? Tudo que tu pode fazer que caiba em 2 minutos, pega e faz. Porque hoje em dia, nosso desafio de priorização no dia, ele é fácil com que tu te perca a fazer. Então, cara, deu a ideia, faz em 2 minutos. Faz a primeira ação que tu pode fazer, não perde ela. Nem que seja anotar. O Daniel não anotou antes, perdeu o raciocínio dele, pode ser uma coisa muito incrível, mas ele se envolveu com o Leandro e perdeu. Faz algo, não deixa de fazer pelo ideal, pelo fantástico, pelo bonito, pelo perfeito, não, age. Aí essa frase dele ganha um tom de estratégia para mim, de priorização. Isso é uma coisa que agora, te falando sobre o contexto da frase, e a gente entendendo que ele estava muito mais preocupado com o imediatamente do que realmente com a inspiração, isso me chamou a atenção do mundo que a gente vive hoje em relação ao imediatismo. Porque como a gente já ficou claro aqui, né, o Leandro é uma pessoa muito mais metodologias ágeis e eu sou muito mais uma pessoa projetos, a gente vê a evolução do mundo, essa velocidade, no que eu gosto, não é que eu não goste dela, porque, como eu disse, eu acho que realmente aqueles planos gigantes que nunca davam certo, que nunca chegavam no fim e quando chegavam já não serviam mais, mas não é para tudo, né? Algumas coisas tu precisa ter esse conceito, porque senão tu não tem velocidade. Sim. E isso é um erro, né? Achar que a metodologia ágil é mais rápida, na verdade ela é mais lenta, ela só é mais assertiva, tá chegando. Né? Mas quando a gente fala em projetos, principalmente da área de tecnologia, a gente sabe que isso funciona, tem suas vantagens, etc. Mas vamos pensar em planejamento estratégico. Eu me lembro que nós fazíamos planejamento estratégico para 5 anos. Depois se baixou para 3 anos, depois eu planejamento estratégico para 1 ano e hoje tu fala em Canvas. OKR. 3 meses. Não, e agora o Alessandro tá dizendo, não, é 2 minutos. Tu entende que eu não sei a que ponto nós vamos chegar no imediatismo que me parece difícil de tu fazer construções de longo prazo. E elas também têm sua importância, né? Mas a diferença é que eu tô falando, não, é que quando falo de planejamento, eu tô falando de final, tu sabe onde vai chegar. A minha lógica de 2 minutos começa agora, com o que tu tem, que tu pode. Mas aí, perde esse momento. Eu queria chegar nisso, no planejamento estratégico, exatamente nisso, porque o planejamento estratégico eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. Por quê? Porque eu, sendo da área de tecnologia, eu sei o quanto custa. A tecnologia não é barata e cada vez é mais cara. E o pessoal da área de TI, meus pares, ficam bravos comigo quando eu digo que é caro. Mas é caro. Talvez ela se pague rápido, porque sem tecnologia tu também não sobrevive mais nos dias de hoje. Mas ela é cara, ela exige um investimento, então vamos dizer assim, que o pessoal gosta mais, alto. Não é à toa que hoje, talvez depois de recursos humanos, normalmente é a área que tu tem maior custo da empresa, e às vezes ultrapassando recursos humanos porque tu está substituindo alguma coisa. Mas o que eles dizem do planejamento estratégico, que é isso, né? Às vezes tu monta o planejamento estratégico de 1 ano para te poder pensar no teu investimento. 2 dias depois vem o cara da área comercial e diz assim, mas eu tive uma outra ideia, vamos mudar. Eu disse, cara, mas nosso foco não é esse. Não é esse, mas eu queria mais. E aí daqui a pouco o teu planejamento se foi para o espaço.
Então, eu acho que é um mundo muito difícil, onde a gente tem que ser muito maleável e flexível, mas tem que botar na balança, assim, prós e contras. Não dá para sair fazendo de qualquer jeito, qualquer coisa. Senão, a gente acaba, às vezes, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, se tu não tiver um pouco de racionalidade sobre o que tu faz, tu vai acabar errando talvez mais do que acertando em termos qualitativos e não quantitativos. Cara, muito bom o ponto de vista com o chapéu de estratégia na frase. Eu caminharia para alguns lugares junto com o Daniel aqui. Eu vejo imediatismo diferente de imediatamente. Eu enxergo como duas palavras que têm a mesma raiz, mas com conceitos distintos, dentro da minha mente, naturalmente. O imediatamente fala sobre eu aproveitar o momento e começar agora, a lei dos 2 minutos. O imediatismo berra para mim muito mais sobre inconsequência do que sobre o momento exato. Então, ser o imediatista, eu vou fazer sem pensar, eu começar imediatamente, eu vou pensar o mínimo possível e começo a partir dali, nem que seja dentro da lei dos 2 minutos do Alê, escrever sobre o negócio para não esquecê-lo. Pode ter um método, que sempre que eu tiver uma ideia, eu vou fazer A, B, C, D, mas tu já sabe, tu tem a ideia, tu faz o método ABC, não impede uma coisa da outra. Isso, e eu acho que a sua colocação é perfeita, Leandro. O imediatismo de imediatamente, eu acho que exatamente essa é a questão. E aí tu tá certo, eu também acho que as coisas têm que ser feitas, sentar e fazer, e não ficar só na cabeça, vamos fazer, e não faz nunca, e não sai tem que sair. Mas eu acho que não pode ser inconsequente. Não pode, de forma alguma. Vamos lá, não pode. Cuidado. Não pode, é muito não forte. Pode é muito forte. Eu posso ser inconsequente em ambiente controlado. Essa que é a grande parada, né? E essa é uma das grandes sacadas da inovação, o ambiente controlado. Quais são os riscos calculados da minha inconsequência, né? E aí eu experimento a inconsequência de uma forma controlada, né? Eu tinha um mentor meu que ele falava assim, ele sempre pensa assim, quanto custa dar um passo para trás? É isso. Ele é o método que ele tinha para tu parar, opa, vou ou não vou? Cria reversibilidade. Quanto custa dar um passo para trás? Cria reversibilidade. Entende para ti o que é o custo para ti? Tá falando de dinheiro? Tá falando de tempo? Tá falando de pessoas? Tá falando de ter esse quanto custa? O que quer que seja. Orgulho? Quer que seja. Mas trazendo a estratégia para a frase dele não, ainda antes de trazer a estratégia, eu queria complementar uma coisa que o Daniel trouxe. O Daniel é muito mais dos projetos, eu muito mais dos ágeis, só que eu sou dos ágeis raiz, onde eu entendo a agilidade não como a desprojetização, mas a agilidade como a flexibilidade. Para mim, o grande segredo da agilidade está na flexibilidade. Vamos fazer ela mesma, inclusive, né? Ela mesma, inclusive. Porque senão o remédio vira um novo veneno. Não, totalmente. Ela tem que ser flexível, senão ela se quebra. Né? Ela se quebra no sentido de quebrar o conceito, ela vira um novo veneno. Um planejamento estratégico de 5 anos é fundamental. Só que imagina que tu fez esse planejamento estratégico em 2019. Ele não serve mais, porque veio a Covid. Então, eu tenho que ter um planejamento estratégico de 5 anos que não seja escrito em pedra, assinado com sangue. Né? E aqui entra a flexibilidade, a adaptabilidade da agilidade. Acho que a agilidade cresceu porque os métodos tradicionais, que eu não sou absolutamente contra, pecaram nessa falta de adaptabilidade. E ela não serve para tudo. Tem lugares e lugares. Para mim, ponto pacífico. E aí eu vou caminhando para não fugir do foco do pensar estrategicamente nessa frase. É sobre o não perder oportunidades. Eu não posso perder oportunidades de todas as formas. Eu tenho que aproveitar as oportunidades e fazer. Se eu perdê-las, escolhe o motivo vou mudar. Não é escolhe o motivo. Depois encontre a desculpa que tu quiser para ter perdido. Né? A hora que eu perdi a oportunidade foi perdida. Já não é mais o mesmo dia, não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo momento. Né? O momento, como diz o Naval, o momento é o agora, né?
quaisquer 2 pontos já não são mais os mesmos pontos, quaisquer 2 momentos já não são mais os mesmos momentos. Então, estrategicamente, cuidar, ter em mente, não vou nem falar cuidar, mas ter em mente a possibilidade de tu estares perdendo oportunidade, eu acho que é fundamental essa frase dele, né? Use imediatamente. Engraçado, então, a gente está falando muito de oportunidade aqui, né? Então, estrategicamente, eu preciso encaixar macho fêmea a inspiração com oportunidade. Eu preciso estar buscando para isso acontecer. A inspiração por si só, ela vem e vai. A oportunidade não é aproveitada, vem e vai também. Quando a gente conecta uma coisa a outra, a gente consegue, de fato, gerar algum valor nisso. Então, quanto mais se falou antes sobre combustível, sobre gasolina, sobre oxigênio, o que dispara, né? Parece que a oportunidade está sempre buscando a inspiração, a oportunidade. E a gente precisa fazer que esse match aconteça. Sim. Estrategicamente. A gente tem que ser intencional. Sim. Inspiração, casar com oportunidade. Sim. Eu estava conversando essa semana sobre gestão de mudança, né? E nós estávamos falando a questão que existem mudanças que são para bom e mudanças que são para ruim. Existem mudanças que vêm bem e mudanças que não vêm bem. Só que a grande verdade é que tu só sabe depois. Né? Se que descobre depois. Não, mas partindo do princípio que tu descobrirá, tá? Partindo do princípio que tu descobrirá. Não tem como tu saber se ela foi boa ou se ela foi ruim sem ser olhando para trás. Então tu vai ter que estar aberto à mudança. Né? Tu vai ter que estar aberto à experimentação, à tomada de risco, a não perder a oportunidade. Mas putz, eu não devia ter feito. Cara, mas se tivesse dado certo, tinha dado certo. Mas eu devia. A gente gosta das mudanças que a gente pode controlar. A gente gosta dessas mudanças, as outras a gente não gosta. Então a gente não dá o direito de viver aquilo para depois olhar para trás. Opa, não é que foi legal? A gente não consegue fazer isso. A gente bloqueia antes nosso senso de controle. E não é sobre olhar o copo meio cheio, né? Não é sobre olhar o copo meio cheio. Chora pelo copo vazio, né? Chora pelo trauma, chora pela perda, mas aprenda com ela. Né? Aprenda com ela. Então aproveite, tente tirar alguma coisa dali, por mais horrível que seja, processe o luto, né? E pós-luto, lições aprendidas. Muito bom, muito bom, muito bom. Daniel, quer fazer uma frase final, Daniel, do nosso podcast de hoje? Não, amigo do Vivi. O Vivi, acho que para te ver, né? E às vezes os nossos ídolos são diferentes, né? Os heróis ainda são os mesmos, não? Ídolos é muito forte. Os heróis ou as referências, vamos botar assim. Às vezes as referências, como elas são diferentes, né? Porque aquilo que o cara é um gênio para um pode não ser para outro, porque os valores são diferentes, né? Os valores, a gente volta para aquele contexto do que também a gente já conversou aqui, de que talvez o teu, como é que ele falava? Não é os valores, bom, esqueci a palavra. São diferentes, né? Então tu enxerga o mundo, as coisas que tu acha certas, as coisas, o bom senso, né? Os bons sensos são diferentes e por isso que não há um bom senso. Exato. E eu achei interessante vir falar dessa pessoa que eu realmente não conheço, eu não posso dizer que eu não gosto dele, mas não é um cara que me chama atenção. Uhum. Não é um cara que, putz, eu queria ser que nem ele. Pô, o cara, eu vou aprender com ele. Bom, eu acho que sim, acho que a gente aprende com gente boa, gente ruim, de todos os jeitos. Mas achei interessante conversar sobre uma frase desta pessoa. Boa. Muito legal, muito legal. Deixa eu trazer o meu fechamento, Ale. Deixa eu trazer o meu fechamento para a gente fechar. Absolutamente não é meu ídolo, mas é um cara que eu não vou nem falar que eu admiro, né? Mas traz eu acho que o mais importante aqui e que fique de lição para todos que ouvem é o Daniel discordar e a gente continuar se gostando. Não é nem apesar disso, porque não é sobre apesar disso, a gente gosta, não. A gente se respeita extremamente e o único problema que eu sinto em relação ao Daniel falar mal do Naval é eu ter que pedir desculpas para ele depois, né, como pedir para o Oscar. Mas eu acho que o respeito é fundamental, né, Daniel? A gente já falou isso em outros episódios também e a gente se gosta mesmo com todas as diferenças de bom sensos. Né? Exato. E acho que isso é o mais importante, nós também já falamos sobre tolerância. Né? Sem dúvida. Tolerância, respeito.
É assim que a gente constrói uma civilização. Não, E só não é existe uma guerra. debate com ideias contrárias. Senão não é debate, é retroalimentação, não adianta. E Isso sem que ideias enriquece. contrárias não tem crescimento, né? Se todo mundo pensa Exato. igual, aquilo tá bom e acabou. Encerra Acabou por ali. Por isso a gente pede para vocês mandarem frases para nós, porque a gente é corporativista, a gente vai buscar frases que sejam fáceis para a gente. Não nos provoque, nos atrapalhe, nos prejudique, tragam Nos frases que surpreenda. nos surpreenda. Obrigado, faltou essa palavra. Pessoal, mande frases aqui no YouTube, no Spotify não dá, mas no Instagram, onde vocês quiserem, pessoal. Tragam frases para que a gente possa debater e poder aprofundar sobre elas, tá bom? Daniel, muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Leandro, muito obrigado. Estaremos aqui semana que vem, mais uma vez, com uma nova frase, aprofundando, debatendo, não concordando, construindo conhecimento em conjunto, um desafio coletivo. Estamos juntos nessa nave louca chamada Ampliadamente. Certo, pessoal? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Conheça-te a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar